E aí, pessoal do canal SafeSphere, é, agora eu vou dar prosseguimento à nossa aula de VPN com algumas questões, né? Eu vou tanto ler a questão quanto falar a resposta certa e o porquê ela tá certa, e ler as questões erradas e comentar o porquê elas estão erradas, né? Então, aqui a gente tem um conjuntinho de 10 questões, tudo relacionado às duas aulas de VPN que, que eu lecionei. E agora vamos para as questões, né? E começando com a primeira, o que significa a sigla VPN? Essa daqui não precisa comentar muito, né? Que seria a C, Virtual Private Network, né? É, a sigla da VPN é essa, então a outra Virtual Public Network não é Virtual Protect Network, Virtual Personal Network, também não é. Então a resposta correta é a C. Questão 2. Qual é a principal função de uma VPN? A principal função de uma VPN seria a resposta A: criar um canal seguro entre os dispositivos e a internet. Então, a VPN, ela estabelece um túnel criptografado que ele protege os seus dados de interceptação. Então, como eu tinha mencionado no vídeo sobre VPN, ela consegue meio que embaralhar a sua conexão, né? Do ponto onde você está, seja do computador, celular, até o acesso a um site. Então, quem tiver no meio disso não consegue ver as informações que estão passando por estar criptografada com a VPN, certo? Então, a resposta B: aumentar a velocidade de conexão. Não, a VPN ela até pode reduzir um pouco a velocidade de conexão, muito por conta de ter esse um nível de processamento um pouco mais alto por conta da criptografia, né? A resposta C: proteger contra vírus e malwares. Isso não é função da VPN, proteger contra vírus e malwares, né? A função disso seria mais por conta do firewall e do antivírus, né? A VPN é mais por uma questão de proteção, digamos assim. E a D: monitorar a atividade online de usuários. Pelo contrário, a VPN ela oculta as atividades dos usuários, né? E ela não monitora. A questão 3: como a VPN protege os seus dados? A resposta correta seria C: criptografando os dados para que não possam ser lidos sem a chave. Como havia mencionado na questão anterior, a VPN ela criptografa todos os dados, não deixando ninguém no meio do caminho conseguir ler o que está passando entre eles. E a resposta A é descriptografando-os para facilitar o acesso. É, isso seria o oposto, né? Então, ele tornaria os dados visíveis, o que a gente não quer. A gente quer ocultar os dados. A B: armazenando-os em servidores locais. A VPN ela não armazena os seus dados, né? Ela apenas encaminha os seus dados. Então ela não armazena. E a D: enviando-os diretamente para o provedor de internet. Então, mesmo que os seus dados passem pelo provedor de internet, como eles estão criptografados, eles não vão conseguir identificar o que está passando por ali, certo? Então, ele envia, né, pro provedor de internet, só que o provedor de internet não consegue identificar o que está passando por ali. Questão 4: na navegação sem VPN, o que, o que o site acessado consegue ver? A resposta correta seria a C: o IP real do usuário, né? Então,
Sem a VPN, o seu navegador ele entrega para o site o seu IP real, certo? Não tem uma criptografia por trás. Então, ele consegue ter acesso ao seu IP, né? O seu IP real, o IP público. Agora, o IP do servidor VPN. Então, ele só vai aparecer quando a VPN estiver ativa, certo? Então, quando você navega sem VPN, ela vai aparecer o seu IP real, não o IP que a VPN atribuiu para você. A questão B. Um IP aleatório. Sem a VPN, você não consegue gerar um IP fake, né? Digamos assim. Então, quem consegue gerar esse IP seria a VPN. Então, uma navegação sem a VPN não teria como. E a D, nenhuma informação sobre o usuário. Os sites sempre têm informação, por exemplo, como eu falei, o seu IP. Então, você navegando sem VPN, eles vão conseguir ver seu IP público. Você navegando com a VPN, eles vão ver o IP que a VPN atribui a você, certo? Questão 5. Quando se utilizar uma VPN, qual informação o site visualiza? Bom, a resposta correta seria C, o IP do servidor de VPN. Então, a VPN ela vai te entregar um IP, certo? Então, quando você for navegar, estiver acessando o site ele vai entender que você está acessando ele pela aquele IP que a VPN te atribuiu e não pelo seu IP real, certo? A questão A, o IP real do usuário. Não, como eu havia comentado, a VPN ela atribui um IP para você e quando você acessa um site, o site ele consegue ver o IP que a VPN atribuiu para você e não realmente o seu IP público. O IP do provedor de internet. Também não, porque esse seria o IP público. A D. Um IP oculto gerado aleatoriamente. Também não. A VPN ela gera um IP real, digamos assim. Então ele vai conseguir ter acesso a esse IP. Só que ela não gera um IP oculto, né? A questão 6. Quais são os benefícios de usar uma VPN? Os benefícios de usar a VPN nessa questão são todas as alternativas acima. Então, a VPN ela consegue atribuir ao usuário uma maior privacidade online, ela consegue atribuir uma segurança em redes Wi-Fi pública, muito por conta da criptografia que a VPN utiliza, né? E a ser acesso a conteúdos bloqueados por localização. Também, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e no Brasil é bloqueado o acesso ao Facebook, se eu usar uma VPN que está nos Estados Unidos, por exemplo, o servidor, eu consigo acessar o Facebook normal, que o Facebook vai entender que eu estou acessando a partir dos Estados Unidos e não pelo Brasil. Então a resposta correta seria D, todas as alternativas acima. A questão 7. Qual é o papel da criptografia em uma VPN? O papel da criptografia em uma VPN é a letra A, embaralhar os dados para garantir a confidencialidade. Como eu falei, imagina no vídeo, né? Imagina que a VPN, o usuário acessando o site sem a VPN, ele manda uma carta, com a carta com o papel indo aberto. Todo mundo que estiver nesse processo vai conseguir ler o que está escrito no papel. Agora, quando o usuário está usando a VPN, ele manda esse papel, só que dentro do envelope. Ninguém vai conseguir ler o que está dentro daquele envelope.
Só vai conseguir ler quem tiver do outro lado, recebendo o envelope. Então, é basicamente isso o papel da VPN. É a criptografia, né? Então, ela vai embaralhar todos os dados que você tiver enviando ou recebendo, certo? A B, tornar os dados públicos para auditoria. Não, pelo contrário, a VPN é para você não tornar os seus dados públicos, né? Por conta da criptografia. A C, excluir os dados após a transmissão. Não é uma função da criptografia fazer isso, né? Ela não exclui os seus dados. E a D, aumentar a velocidade de conexão. Também não. A VPN, pelo contrário, quer dizer, a criptografia na VPN, pelo contrário, ela pode até causar um pouco a mais de lentidão por conta da a alta carga, né, dos pacotes, né? Por causa da criptografia, ela aumenta um pouco. Então até pode deixar um pouco mais lento. Questão 8. Quais tipos de VPN são apresentadas no conteúdo? Bom, se vocês viram os vídeos certinho, né? A questão correta seria a VPN comercial, VPN corporativa e VPN gratuita. A VPN comercial seria os serviços pagos de VPN no geral. A VPN corporativa são aquelas VPNs que as empresas usam quando, por exemplo, alguém está trabalhando de home office e precisa acessar coisas de dentro da empresa. Então a pessoa na casa dela fecha a VPN com a empresa e eles conseguem manter essa comunicação criptografada. E a VPN gratuita, que são as versões sem custo das VPNs. Até foi a última aula que eu gravei de VPN, foi exatamente essa, seria uma solução de VPN gratuita, né? Então, a resposta correta é a A. As outras questões não tem nem muito o que comentar, porque eu não mencionei nenhuma delas nos vídeos, né? Nos dois vídeos. Questão 9. Qual é um dos riscos associados ao uso de VPN gratuita? Como eu falei no último vídeo, né? Da VPN gratuita que eu ensinei a instalar, a resposta correta seria a B. A possibilidade de venda dos seus dados. Porque muitas VPNs gratuitas, elas precisam monetizar de alguma forma, né? Porque, como tem aquele ditado que não existe almoço grátis. Então, como elas precisam monetizar, algumas usam os seus dados para vender para algum site de anúncios e tudo mais. Então, maior segurança e privacidade. Isso não tem benefício nenhum na VPN gratuita, né? Isso seria um pouco maior se fosse na VPN paga. Na VPN paga você pode ter um pouco a mais de segurança e privacidade por conta dela ser paga e você ter uma garantia a mais, né? A C. Criptografia mais robusta. Geralmente a criptografia da VPN gratuita ela é até um pouco mais fraca, né? Ou ela é praticamente inexistente. Mas muitas das vezes eles usam um pouco de criptografia, só que ela é muito mais fraca com relação às VPNs pagas. E a D, conexão mais rápida e estável. A VPN gratuita, ela
tende a ser até um pouco mais lenta por conta de até ter muito tráfego, né? Muita gente usando VPN, aquela VPN por ser gratuito, aquele serviço por ser gratuito, ela acaba até sendo um pouco mais lento por conta disso. Então a resposta correta seria B. E a 10. Quais mitos sobre VPNs foram citados no conteúdo? Bom, se vocês viram todo o conteúdo, a resposta correta seria a D. Todos esses mitos sobre a VPN foram citados no conteúdo. Então, são exclusivos para hackers e atividades legais? Não. Qualquer um pode usar VPN. Ela, sim, é muito usada por hackers e quem faz tipos de atividades legais. Mas elas não são completamente exclusivas. Qualquer um pode usar. A B. Eliminam todas as ameaças online? Também não. A VPN não tem nada a ver com a questão de ameaças online. Ameaças online é mais por conta do antivírus e o firewall. A VPN ela cuida muito mais da parte de ofuscar algumas coisas por conta da criptografia, certo? E as VPNs são ilegais? Também não. Todas as VPNs elas são legais, certo? Claro, dependendo do país e da legislação, mas falando do Brasil, elas não são ilegais e qualquer um pode usar. Então, todas as respostas estão certas porque foi mencionado no curso todas essas alternativas, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de, de respondendo as perguntas, né? De VPN. Espero que vocês tenham curtido bastante o conteúdo de VPN também. E se gostou, compartilha com o pessoal, comenta aqui no vídeo. Se vocês querem mais conteúdo, os tipos de conteúdos que vocês querem, tanto de VPN quanto outros tipos de conteúdo. Dá um like, compartilha com o pessoal. E é isso. Valeu, galera. Até mais.